E aí, sétimo ano, todos prontos para mais uma aula de história? Pois é, hoje nós vamos começar com as nossas aulas remotas. Todos aqui já me conhecem, nós já tivemos algumas aulas presenciais, né, no início do ano. Mas só para relembrar, faz muito tempo que a gente não se encontra. Eu sou a professora Diana, professora de História, e a partir de hoje nossos encontros serão assim, à distância, online, tá bom? Vamos lá então? Mãos à obra, pessoal. Só para relembrar onde nós paramos no conteúdo, nós vamos ter nessa aula de hoje uma trilogia. O que isso significa? Nós vamos falar sobre saberes, técnicas de alguns povos indígenas. E por que a trilogia? Porque nós estaremos realizando aqui nós falaremos a respeito de 3 deles. Qual que é? Os maias, os incas e os astecas. Pessoal, tem muita coisa interessante a respeito desses povos. E a gente só está relembrando porque nós começamos a falar isso lá no passado, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os maias, tá? Vamos começar pelos maias. Pessoal, esse povo é o povo que dizia que o mundo ia acabar. Colocou uma data para o mundo acabar. Verdade. Vamos descobrir como que foi que eles resolveram, que eles fizeram isso aí. Olha só. Eles apareceram aí no mundo por volta do ano 1000 antes de Cristo. Só que assim, com o tempo, as evidências que tem para comprovação mesmo das coisas que eles construíram, da organização da cidade deles, data do ano 200 até o ano 900 depois de Cristo. É dessas datas que nós iremos falar aqui na aula de hoje, tá bom? Bom, vamos pensar então primeiro na política deles. Como será que era a política, a parte política lá do povo, lá dos maias? Funcionava assim. A política deles era uma política descentralizada. Poxa vida, você deve estar pensando agora, né? Prof, mas eu não sei nem o que é descentralizada. Como assim? Ó, é simples, presta atenção. Descentralizada quer dizer o quê? Política descentralizada quer dizer o quê? Cada cidade tinha seu próprio governante. Então é como se uma cidade fosse tivesse seu próprio governante. Então, uma cidade é como se fosse seu próprio país. Então, o que acontecia com os maias? Com os maias era mais ou menos assim que funcionava. Eles eram amigos, mas também eram inimigos. Eles também não gostavam um do outro. Como que funcionava? Quando, pensa só, imagine só, quem tem irmão vai poder entender isso muito bem. Você tem um irmão, chega lá, ele tá fazendo uma coisa que você não gosta, ele tá assistindo a TV e você também quer, o que acontece? Vocês começam a discutir. Um começa a brigar com o outro, pega o controle, troca de canal, aí vem outro, troca de canal e vocês começam a brigar. Nisso, vem alguém de fora. Pode ser o vizinho, pode ser quem seja for. E discute com vocês. Para de fazer bagunça, vocês estão atrapalhando, vocês fiquem quietos. O que acontece? Vocês param de brigar, se unem e começam a brigar contra essa pessoa, não é mesmo? Coloca essa pessoa pra fora. E depois que essa pessoa vai embora, o que vocês fazem? Vocês voltam a brigar e começam a discutir, a brigar por causa do controle remoto. Então, gente, é mais ou menos isso que acontecia com os maias. Os maias, eles eram amigos, chegados e inimigos. Quando eles tinham que combater um inimigo de fora, eles se uniam para pegar e matar o outro. Era assim que eles faziam e assim eles viviam. E viveram assim por muito tempo. Bom, e agora uma curiosidade a respeito dos maias. Os maias, o calendário deles era parecido com o nosso. Ou seja, eles também acreditavam que um ano era 365 dias. A cada ano acabava após 365 dias. Só que assim, enquanto o nosso calendário é linear, ou seja, ele vai para frente, né? Por exemplo, ano 2000, ano 3000, 4000, 5000, 6000, ele vai crescendo, não é mesmo? O calendário dos maias era diferente. O calendário dos maias era não linear. O que significa isso? Que eles contavam do 0 ao 52.
Quando chegava no ano 52, na crença deles, na cabeça deles, o mundo acabava. E aí ele voltava novamente para o zero. Então, para os maias, o mundo acabava quando chegava no ano 52. Não é assim, acabar de destruir tudo, mas acabava no sentido de que havia uma nova renovação e o mundo começava a existir novamente de uma maneira diferente. Então, para os maias, eles vivem até o ano é até o ano 52, depois volta para o zero novamente. O que isso nos prova? Nos prova que eles eram excelentes matemáticos, eles conheciam muito sobre os números, tinha noção de quantidade. Então, na parte matemática, de cálculo, eles eram realmente muito bons. Outra coisa também que eles faziam, que é bem interessante, é que eles observavam muito a astronomia. Observavam a astronomia, conhecia muito sobre o tempo, e isso favoreceu na plantação. Então, os maias, eles plantavam diversos tipos de alimento, e como eles tinham essa percepção astronômica muito boa, muito apurada com relação ao tempo, eles conseguiam plantar coisas muito boas, que, por exemplo, um dos alimentos, vocês viram lá no nosso livro didático, era o cacau, o milho, que eles consumiam bastante, certo? E olha só que interessante. Os maias, plantando cacau, eles descobriram o que, gente? Que colocando cacau, um pouquinho de creme, um pouquinho de baunilha, vai acabar com o que, gente? O que eles acabaram descobrindo para nós? Chocolate. Tá vendo como foi bom descobrir algumas coisas a respeito dos maias? Pois é, pessoal, essa é uma das outras dois povos que nós iremos descobrir nessa trilogia, tá? Então fica atento, fica ligado que o próximo vídeo tá a caminho, tá bom? Abraço, até mais, bye bye.